Olá, hoje é dia 17 de janeiro de 2015. Nós estamos aqui na Pedra Fundamental de Brasília e nós vamos fazer uma gravação, um exercício, na verdade, de vídeo documentação, em que nós vamos explicar brevemente o projeto da Fazenda São Columbano Roda e Cruz. Então cá está a Pedra Fundamental de Brasília. E nós estamos começando por aqui, porque é um marco histórico, né, da nossa região. Muito conhecido, né? Foi colocado aqui em 18 de janeiro de 1922. Não, minto, ó. 18 de janeiro de 1922 foi o decreto-lei que decidiu, o Congresso Nacional decidiu a colocação desse marco. E o marco foi colocado no dia 7 de setembro de 1922 ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital federal. Então essa região, isso aqui fica em Planaltina, né? E nós estamos começando por aqui para localizar onde é a região que está situada a Fazenda São Columbano Roda e Cruz. Aqui, esses eucaliptos pertencem a uma fazenda e quando acaba o eucaliptal, começa a Fazenda São Columbano. E ela desce em direção ao rio São Bartolomeu. Essa mata lá embaixo é a mata ciliar que pertence ao rio São Bartolomeu e, indo reto, ela desce até o Córrego do Meio, que é o córrego que dá o nome a toda essa região da fazenda, onde a fazenda está situada, que se chama Núcleo Rural Córrego do Meio, que pertence à administração de Planaltina dentro do Distrito Federal. E nós vamos visitar a fazenda, passar nos seus pontos principais e à medida que nós formos visitando a fazenda, eu vou contar o porquê, quais as motivações iniciais e como foi se desenvolvendo esse projeto da Fazenda Roda e Cruz. Lá no fundo, no horizonte, vocês estão vendo Planaltina. Mas lá no fundo, lá uma malha urbana é Planaltina de Goiás, também conhecida como Brasilinha. E aqui é o Morro da Capelinha, na direção que eu estou apontando, o Morro da Capelinha, onde todo ano se faz uma grande encenação da Paixão de Cristo. E agora onde eu vou parar, a direção, aqueles 3 morrinhos lá embaixo, é onde é chamado Vale do Amanhecer. Ali é onde se situa essa religião sincrética criada pela chamada Tia Neiva, que dá o nome a todo esse bairro periférico aqui de Planaltina, que é o Vale do Amanhecer. E lá no fundo, aquela malha urbana, a cidade de Planaltina do Distrito Federal. Bem, vou parar por aqui, daqui a pouco a gente continua. O grande tchan dessa região são as águas emendadas. Logo que passa a Planaltina, nós temos a BR-020. Ao longo de vários quilômetros da BR-020, até nós chegarmos lá em cima daquela chapada, o balão que vai em direção a São Gabriel, São João da Aliança, etc., nós temos uma grande reserva ecológica chamada reserva, é um parque das águas emendadas. E esse parque é bastante grande e dentro dele, no meio desse parque, que é uma área de preservação, obviamente, existe uma lagoa com nascentes próprias, que nascem ali mesmo, naquele lugar, e dali descem córregos que vão em direção ao norte, ligados à bacia conectados com a bacia do Tocantins e, portanto, do Amazonas, e outros córregos descem para cá, como toda essa concha, esses morros aqui, tem uma série de córregos que nascem aqui, tem as suas nascentes nesses morros, e eles descem e formam aqui, nasce o rio São Bartolomeu.
Esse rio São Bartolomeu já pertence à bacia do rio Paraná. Então essas águas vão muito longe, cortam o Brasil, entram na Argentina e vão até o Estuário do Prata, em Buenos Aires, se a minha geografia não estiver equivocada. Então essa região, ela é meio ímpar, sui generis, por conta da união dessas grandes bacias hidrográficas. E logo após essas chapadas que nós estamos vendo no horizonte, tem alguns córregos que já descem em direção ao Rio São Francisco, antigamente chamado Rio da Unidade Nacional, grande, velho, chico Rio São Francisco. Então é uma região essa, quando os geógrafos, lá desde o tempo do final do Império, início da Primeira República, quando aquelas expedições descobriram essa particularidade geográfica desse lugar, disseram, não, é aqui que nós vamos sugerir ao imperador, aos presidentes, primeiros presidentes da República do nosso país, aqui que será feita a futura capital desse país, e eles estavam em expedições justamente a mando primeiro do imperador, depois dos presidentes, buscando um local ideal para a construção da capital desse país. Esse é o resumo do resumo da ópera. Até já. Agora nós vamos em direção a uma das entradas da fazenda, que fica no final daqueles eucaliptos ali, ao lado da Pedra Fundamental de Brasília, portanto. Então, aqui nós estamos nos aproximando da entrada da fazenda. Quando nós adquirimos esse terreno, não havia esse colchete, essas placas. Então isso aqui era um lugar assim bastante ermo e aberto. O pessoal, enfim, usavam isso aqui para várias finalidades, inclusive, por exemplo, roubavam o carro lá em Planaltina e faziam o desmanche e deixavam a carcaça aqui, por exemplo, só um exemplo. Aí nós botamos esses colchetes para proteger a área e, graças a Deus, depois que colocamos, com a autorização desse vizinho aqui, não aconteceu mais isso. Uma vez já deixaram uma carcaça aqui fora, mas já dentro da fazenda e aqui nas terras desse vizinho, não mais. Então aqui nós estamos numa das entradas da fazenda São Columbano Roda Cruz, bem próxima à Pedra Fundamental. Olha lá, ali está a Pedra Fundamental. E aqui, a gente vem aqui beirando esses eucaliptos, né? E já chegamos numa das entradas, aqui nós chamamos aqui o Morro da Biruta, porque existe uma pequena biruta para mostrar a direção do vento, que nós colocamos aqui nesse morro. E esses plantios que vocês estão vendo aqui, já são plantios principalmente de uma árvore chamada nim. E logo abaixo nós vamos ver já a nossa principal espécie aqui plantada, que é a teca. Bom, então agora estamos já dentro do terreno da fazenda Roda Cruz. Essas árvores que vocês estão vendo aí na frente dos eucaliptos são tecas. É a principal espécie que nós plantamos aqui na fazenda. E logo ali em cima tem nim. Lá no fundo, vamos ver se dá para ver, lá no fundo a Pedra Fundamental, lá. Opa, lá. Opa. E aqui já estamos dentro da fazenda. Esse aqui nós chamamos o Morro da Biruta. Vamos ver se dá para ver, o sol está contra, mas ali tem uma pequena biruta que mostra a direção do vento.
Todas essas estradas e esse mirante aqui na fazenda foram construídos por nós. O acesso aqui era praticamente só pela pedra fundamental. Agora a gente pode acessar de dentro da fazenda, sem sair da fazenda, essa área. Nós estamos começando, de certo modo, a nossa história aqui de trás para diante. Que aqui nós estamos no que nós chamamos de Chácara 4. São esses morros. Aquele morro lá que nós chamamos Morro da Roda e Cruz. E lá embaixo, a sede da Chácara 4. Lá embaixo, vamos ver se dá para ver, um pequeno jardim japonês, jardim de pedra, ou jardim zen. Já o plantio de várias espécies, principalmente a teca e o nim. Aqui nós temos uma área com plantio no formato de uma roda e uma cruz, rodas concêntricas. Espero que esteja dando para ver. É uma área plantada com bambus gigantes no meio. Vai ficar no futuro um local muito silencioso, uma espécie de oratório vivo. E por fora espécies grandes, como a teca, como jequitibá e outras espécies, mogno, etc. Aqui do lado já é o nosso vizinho, propriedade que pertence a um vizinho chamado Mozart, senhor idoso, muito amigo nosso. Lá, espero que agora vou dar um zoom, lá nós temos os portões principais. Quando nós saímos aqui da Chácara 4, nós vamos chegar lá. Na frente da Chácara 4 nós temos lá a Chácara 2, que desce em direção ao córrego do meio. E lá naquela direção, lá a mata ciliar do rio São Bartolomeu, onde nós temos a Chácara 1 e a Chácara 3. Isso é apenas, esse 1, 2, 3, 4, é apenas a ordem em que os terrenos foram adquiridos, nada mais do que isso. Então esse na nossa frente é o Morro da Roda e Cruz. E aqui é o Morro da Pedra Fundamental, que aqui dentro da fazenda a gente chama o Morro da Biruta. Aqui é a Chácara 4. Tudo isso que nós estamos divisando é a Chácara 4. Essa cerca já é dos nossos vizinhos. São as extremidades da fazenda aqui no Morro da Pedra Fundamental. Lá nós já vemos um dos símbolos, certamente um dos símbolos aqui da fazenda, que é a torre dedicada a São Columbano e ao cristianismo céltico. Essa época pouco conhecida, mas importante da tradição cristã, que é chamado cristianismo céltico. Dentre os grandes santos daquela época estão São Columbano, que é, ou São Patrick, por exemplo, que é a pessoa que cristianizou sem derramar uma gota de sangue a Irlanda, e um dos seus vários santos que vieram na tradição de São Patrick, São Columbano, a quem nós dedicamos essa fazenda junto com a roda e a cruz. A roda é o símbolo do budismo e a cruz o símbolo do cristianismo. Então aqui nós estamos na sede da Chácara 4. E a cerca também, doutor? Não tem. Então, aqui nós temos uma casona, foi reformada, eu chamo de hospedaria. Aqui está sendo construída uma casinha de caseiro, com uma laje que acabou de ser impermeabilizada. Aqui nós temos a capela da Roda e Cruz, depois nós vamos lá dentro. Aqui nós temos vários quartinhos, uma cozinha, o salão, que tem o piso azul, a gente chama o salão azul. E lá os morros, da onde a gente começou a nossa filmagem. Aqui o Morro da Roda e Cruz. E aqui nós temos já alguns plantios, vários jasmim-manga como esse, algumas frutíferas sendo plantadas, ali um coqueiro. E assim por diante, aos poucos a gente vai enriquecendo a flora do lugar. Lá no horizonte nós temos um plantio de teca, a nossa principal espécie, e aposta para o futuro. Então, aqui nós temos a entrada da capela da Roda e Cruz. Já vamos entrar lá dentro. Os quartinhos, é aqui o salão.
Ainda é um lugar de construção, né? E aqui a cozinha. Ainda é um lugar em construção. Nesse momento, sobretudo, a casa, né? Aquela casa para um caseiro aqui da Chácara 4 está sendo construída. Vamos dar uma olhada aqui dentro da capela. Minha reverência. Então nós temos símbolos budistas, temos símbolos cristãos. Aqui o símbolo da roda e cruz, a combinação da roda, principal símbolo do budismo, com a cruz, principal símbolo do cristianismo. E essa janela está, esse vidro, uma espécie de altar para nós, que é um dos símbolos. Ele olha para o nascente, de onde vem a luz. E a luz nos vem de Deus, é lógico, mas nos vem através desses grandes filhos de Deus, como o Senhor Siddhartha Gautama e o Senhor Jesus. Nossa reverência, nossa gratidão. Aqui um outro plantio que nós estamos desenvolvendo recentemente, que é o do bambu. Aqui nós temos 3 carreiras, é o bambu gigante. Opa! São mudas que nós fizemos. A doutora Eliane nos cedeu as varas, nós fizemos as mudas e aí transplantamos recentemente para cá. Então já deve ter mais de uma centena aí de mudas plantadas ao longo de toda. Aqui tem uma grande grota que faz divisa com o vizinho. E nessa beirada toda de grota a gente está fazendo um bambuzal. Estamos começando a desenvolver esse plantio, que é uma das espécies que a gente aposta para auxiliar a manutenção desse projeto no futuro. O nim, por exemplo, colher as folhas, o fruto do nim, para que possa servir, possa ser processado pela indústria, e no caso o bambu pode ser vendido os colmos, ou os brotos, ou desenvolver algum tipo de artesania, o que for, né? E nós estamos com o sol na nossa cara, mas enfim, lá o complexo da Chácara 4, lá o morro da Roda e Cruz, lá o morro da Biruta, lá em cima, e aqui esses baixios com vários tipos de plantio sendo desenvolvido. Aqui nós estamos em cima de uma das principais características também do cuidado que a gente está tendo aqui nessa fazenda. Isso aqui, nós apelidamos isso de submarino. É uma pequena barragem. Nós estamos há 25 dias já sem chuvas. Esperamos que a semana que vem tenhamos chuva, mas ainda temos água retida aqui. Então esse submarino, ele tem dentro dele uma manilha, né? Tem uma manilha que quando enche dá vazão, a manilha aqui é a boca da manilha, mas ele é chamado de submarino porque ele é feito de um jeito, concretado, de um jeito para a água passar por cima sem destruir a microbarragem, que ela é ao mesmo tempo para combater a erosão, porque breca todo o momento da água que vem rolando do morro, e mantém, segura aqui uma quantidade grande de matéria orgânica, né? Então é aquilo, uma coisa boa, ela é boa sob vários aspectos, né? Então essas várias e várias trilhas que nós temos aqui, espalhadas nas 4 chácaras, estão cheias, são dezenas, já perdi a conta de quantos desses submarinos nós já construímos. Olha uma perdiz aí, perdigão voando. Aqui nós temos um outro exemplo maior de submarino, a boca da manilha, a barragem, aterrada e com as paredes concretadas. Estamos ainda na Chácara 4. Aqui o tanto de água que ficou retido já, repito, há 25 dias sem chuva, e olha a quantidade de água que tem. Isso altera completamente, olha esse espaço, essas grades. Altera completamente a qualidade do lençol freático, né? Olha aí, tanto de água.
E aqui é uma barragem razoavelmente grande, com pedras. As pedras que a gente usa é daqui da própria fazenda. Nós temos muitas aflorações de pedras aí. Aqui um submarino um pouco maior, como eu falei. E assim tem vários e vários outros. Aqui nós temos um plantio alternado de teca e mogno. A teca e ali um mogno. Uma mogno se desenvolvendo bem. Olha aquele lá, um mogno, já se desenvolvendo bem. E as tecas, algumas mais ou menos. A gente não consegue dar a devida atenção, adubação para elas, mas a gente faz o que pode. E a natureza e os anjos ajudam um pouco também, ou muito. Aqui dentro da fazenda, aqui nós estamos num local que eu considero muito especial, aqui da Chácara 4, que eu chamo Jardim dos Mestres. É uma área de preservação. E aqui nós temos, dentro da fazenda, 2 nascentes, além do córrego do meio e do rio São Bartolomeu, que são extremidades da fazenda. Nós temos uma pequena nascente que, mesmo durante a seca, eu nunca vi ela secar completamente, fica um fiozinho d'água, parecido com esse que a gente vê aqui, ó. Tá vendo a água ali? Mas ela não seca. E nós fizemos uma trilha aqui, usando umas manilhas, com essas pequenas pontes, uma trilha só para andar a pé, em silêncio e oração. E aos poucos está se transformando em um lugar muito interessante. Aqui nós estamos em cima do morro da Roda e Cruz. Aqui é um outro plantio de tecas. E o finzinho desse morro, ele termina lá com a torre de São Columbano, e depois nós vamos ver lá na parede daquele morro o grande símbolo da Roda e Cruz. Daqui a pouco nós vamos até lá. Mas agora eu quis mostrar a vista aqui de cima do morro da Roda e Cruz. É um local com um grande isolamento. Nós temos uma distância boa de quase 1 quilômetro para todos os lados de dentro da fazenda. E lá no finzinho, se esse projeto se desenvolver, que eu imagino, há um pequeno obelisco de pedra lá que nós vamos construir no futuro uma residência, um pequeno anfiteatro, biblioteca e vários escritórios para desenvolver. A propósito, esse projeto da Fazenda São Columbano, ele teve como o seu motivo inicial não propriamente se tornar, como eu acredito que ele aos poucos está se tornando, uma espécie de centro para forças espirituais, mas no início, lá na Chácara 1, 2 e 3, era um projeto principalmente de natureza econômico-financeira. Nós plantamos tecas, principalmente, e outras espécies, visando, né, uma espécie de investimento, uma poupança para o futuro. E qual o objetivo? Isso que é importante termos em mente. O objetivo que nós tínhamos em mente quando criamos esse projeto era formar um fundo para que daqui a alguns anos nós possamos criar uma equipe de trabalho para desenvolver e difundir essas ideias ligadas à roda e à cruz, ao que nós entendemos ser um cristianismo genuíno e um budismo genuíno, espalhar isso sob a forma de livros, de sites, de vídeos e assim por diante. Então, para poder financiar essa equipe, é que eu comecei esse projeto da Fazenda São Columbano Roda e Cruz. E aos poucos ela foi ganhando essa vida própria. Acredito que, sei lá, nós nunca vamos fazer, por exemplo, um corte raso dessas árvores. A gente sempre vai deixar isso aqui com o aspecto de um bosque para que possa se tornar um centro de paz. Uma das coisas que a gente prevê para um futuro não muito distante é que isso aqui seja um centro de educação ambiental. Vai estar aberto para as escolas fazerem visitas, passarem pelas trilhas. A professora marca um horário, vai ter um funcionário, vai ter lá no salão vários computadores, as crianças vão poder ver como esse terreno era e como ele foi se transformando ao longo dos anos, e vão poder ver uma nascente, água nascendo da terra, etc, etc, etc. Enfim, esses aspectos foram vindo com
com o tempo, né? Nós já estamos aqui há 6 anos e meio desenvolvendo esse projeto, tá? Na verdade ainda no início, né? Mas já tem várias coisas feitas aí. E se nesse morro aqui da Roda e Cruz, se o projeto se desenvolver satisfatoriamente, terá construções em cima desse morro aqui, né? Assim como já existe em outros lugares da fazenda. Nós vamos lá dar uma olhada na torre, no símbolo da grande Roda e Cruz. Então aqui nós estamos numa área que acredito que no futuro vai ser um dos principais símbolos dessa fazenda, que a gente chama a grande Roda e Cruz, que é um símbolo construído nesse morro todo em pedra. A pedra está tirada desse mesmo morro. E a torre dedicada a São Columbano e ao cristianismo céltico, todos aquele grupo imenso de santos daquela época do cristianismo, hoje tão pouco conhecido e reconhecido. E a Roda e Cruz, que para nós é um símbolo do Evangelho da Interpretação, a grande mensagem da doutora Anna Kingsford, do Sr. Edward Maitland e de outros profetas dessa época, né? Não poderia esquecer Madame Blavatsky e tantos outros, né? Cada um fazendo o seu tipo de trabalho, mas o principal trabalho voltado ao cristianismo foi legado por esses profetas, a doutora Anna Kingsford e o Edward Maitland. E aqui nós estamos preparando terreno aos poucos, estamos plantando toda uma carreira de palmeiras, vamos plantar em breve girassóis por aqui, fazer o pequeno e lento embelezamento que a gente pode pouco a pouco, né? Estão vendo que tem toda uma carreira aí de palmeiras já, pequenininhas, recentemente plantadas aí. Mas no futuro isso vai ficar um ambiente muito diferente, se Deus permitir. Aqui ao lado do morro da Roda e Cruz e da grande Roda e Cruz, nós temos um plantio alternado de espécies nativas. Então nós temos aqui, vou procurar mostrar, uma espécie que está indo muito bem aqui, é a copaíba, que o pessoal chama de pau d'óleo, né? Que é uma planta com uma infinidade também, o óleo dessa planta, olhem como ela está indo bem aqui, são carreiras alternadas, né? Tem o pau-ferro, tem a copaíba, tem o angico, olha como está bonita essa carreira de copaíbas aqui, olha aí. Tudo isso foi plantado. Também são espécies que a gente pretende nunca cortar, isso aqui é só para ajudar a futura manutenção, dar um aspecto de bosque e ajudar a manutenção desse projeto aqui no futuro, quando essa alma aqui já tiver ido dessa para melhor. Aqui o angico, olha esse angico como está bom. Isso aqui tem poucos anos, estão se desenvolvendo bem. Olha esse angico. Olha aí. Então são plantios alternados aí, o pau-ferro, o angico, a copaíba. Tem alguma coisa de nim também. Estamos nos aproximando do pôr do sol. Aqui nós temos plantio de nins e nas partes mais baixas de tecas. Lá no fundo o morro da Pedra Fundamental, lá embaixo o que hoje é o complexo principal da Chácara 4, hospedaria, casa de caseiro, capela, o salão, os quartinhos. E aqui os plantios, mais plantios aqui da Chácara 4. E aqui nós chegamos nos portões, que hoje são os portões principais da fazenda. É esse aqui que ainda não foi concluído, que dá para a Chácara 4. Aqui no futuro vai ter um símbolo aqui, nessas esperas de ferro, um símbolo da Roda e Cruz. A Roda e a Cruz, assim como tem lá no portão da Chácara 2, que é a sede onde eu moro, que tem os símbolos da Roda e da Cruz, e em cima a placa com o nome da fazenda. Fazenda São Columbano, Roda e Cruz e o símbolo da Roda e Cruz. Essa parte que era mais cascalhosa, que o pessoal dizia que nada ia dar aí, nós plantamos eucaliptos, que é essa árvore valente que vai nos ajudar da maneira que ela puder. Aqui nós estamos chegando no que hoje é a sede da fazenda, tem uma capela dedicada a São Columbano, e aqui na frente nós temos um plantio de barus, que é uma espécie nativa,
Foram plantados uns 500 barus aproximadamente. Ele dá uma castanha, que tem uma capinha doce por dentro uma castanha. Então nós estamos chegando aqui na sede. Aqui os eucaliptos dos morros que cercam a chácara 2. Nós saímos agora então da chácara 4 e estamos na chácara 2. Aqui nós estamos no terreno da sede, na chácara 2. Estamos desenvolvendo um plantio de cocos, umas parreiras, maracujá, e aqui estamos preparando uns fornos solares para desidratação. Uma das coisas que a doutora Anna Kingsford recomendava, e o senhor Edward Maitland, é a alimentação crudívora, para aqueles que almejam uma vida mais voltada para as coisas do alto. Então a gente vai fazer aqui em breve pães essênios ou pão ázimo. Aqui a capela de São Columbano, ao pôr do sol, com a sua devida cruz céltica. Ali a nossa coluna com a cruz céltica também. Aqui a casa do caseiro, da chácara 2, lá os depósitos, banheiro. Aqui dentro da capela de São Columbano, seu átrio, cruz céltica, um pequeno mosaico também com a cruz céltica. E dentro, nossa reverência, São Columbano, ao Cristo Jesus, Nossa Senhora, todos os santos dessa grande tradição. Esse santo ainda pouco conhecido, que é São Columbano. E esse crucifixo que é uma simplificação da cruz de São Damião, que falou com São Francisco. Trator chegando da sua lida, nós estamos ao pôr do sol, sua lida diária. Nós estamos aqui bem próximos do córrego do meio, logo vamos dar uma olhada. Aqui é a casa sede, a sua placa com o nome da fazenda. Aqui nós estamos na chácara 1. Como eu digo, repito, a chácara 1, quer dizer, foi a primeira a ser adquirida. Aqui, onde tem essas tecas menores, aqui do lado, depois da Serena ali, é a chácara 3, foi a terceira a ser adquirida. Nós começamos lá pela chácara 4. E aqui são as nossas tecas maiores, ó. Tem que até virar assim a máquina para poder enxergar. Elas já estão aí com, sei lá, 8, 9, 10 metros de altura. Esses foram os nossos primeiros plantios. Como a terra era boa, elas se desenvolveram muito bem. Esse para dar uma ideia de como elas estão. Serena. Ó, aqui dá para dar uma ideia. Pelo tamanho da Kombi, dá para dar uma ideia do tamanho das árvores. Aqui é a nossa oficina. Ela fica na chácara 1. Aqui são casas de caseiros e funcionários. Lá a mesma coisa, já fica aqui, já lá na chácara 3. Tecas mais novas, plantadas. Nós vamos lá ver o córrego e o rio agora. Um dos nossos carros-pipa. Um caminhão velho que nós estamos reformando. Nossos cães. Hein, negão? E aqui a nossa última chácara, chácara 3. Também tem uma outra oficina,
mais uma casa de caseiro. Então aqui apresenta o Córrego do Meio, esse arroio que dá o nome a toda essa região aqui, núcleo rural Córrego do Meio. Nós vamos agora até a foz onde ele se encontra com o rio São Bartolomeu. Ele é um dos tributários que forma, na verdade, o São Bartolomeu. Aqui nós estamos quase no encontro, aí a mata ciliar do São Bartolomeu, e aqui nós temos o Córrego do Meio. Olha lá o córrego lá, que já está quase chegando no rio São Bartolomeu. Nós já chegaremos lá. Aqui nós temos um plantio mais ou menos alternado entre o landim e a teca. Essas menorzinhas, embora tenham sido plantados primeiros, são os landins, com a folha menor, e essa folha largona, a teca. Então aqui é uma das extremidades, né? A Índia chamaria um prayag, o encontro do córrego com o rio, e é uma das extremidades da fazenda. A gente veio lá de cima dos morros e chegamos até aqui. Vamos dar uma espiada no rio agora. Então aqui nós estamos terminando esse pequeno documentário sobre o projeto da Fazenda São Columbano, Roda e Cruz, no cantinho da Chácara 3. Nesse encontro das águas, aqui o rio São Bartolomeu. E aqui o Córrego do Meio chegando, desaguando as suas águas, suas boas águas, engrossando o rio São Bartolomeu. Bênçãos do alto esteja com esse projeto. Que essas árvores se desenvolvam e possam ajudar o nosso objetivo de uma equipe de trabalho, levando luz a esse sofrido mundo e criando um espaço onde os grandes seres possam abençoar toda essa região do mundo. Amém. Depois do pequeno safari, despedida no entardecer e do São Bartolomeu. Aqui a divisa, o fundo, digamos assim, da fazenda Roda e Cruz, o início das nossas plantações de teca. É o cair da noite, o símbolo da grande Roda e Cruz, os símbolos maiores da Fazenda São Columbano, Roda e Cruz, a Torre Céltica e a grande Roda e Cruz de pedra.